Região Sul, aspectos econômicos. Se você já viu o vídeo anterior, você já sabe esse primeiro item, características gerais da região Sul. Mas eu vou mencionar novamente porque pode ser que alguém aqui no vídeo esteja assistindo sem ter um conhecimento prévio das características da região Sul. Então vamos lá. Bom, a região sul do Brasil é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com uma extensão territorial de 576.409,6 quilômetros quadrados. É a menor das regiões do Brasil. Sua população é bem grande, apresenta então uma densidade demográfica de 47,5 habitantes por quilômetro quadrado e um crescimento demográfico. Tô com a dicção assim, vou falar um pouquinho mais devagar para ver se melhora. Bom, então apresenta uma densidade demográfica de 47,5 habitantes por quilômetro quadrado e um crescimento demográfico de 1% ao ano. Bom, a região sul é conhecida pelo grande contingente populacional europeu que ali chegou séculos atrás. Lugares nessa região têm traços bem parecidos com o Velho Mundo. O que seria o Velho Mundo? A Europa. A forte presença europeia se reflete na arquitetura, culinária, população e até no clima. Como que é o clima da região sul? Bom, pelo fato da região sul ser a única do Brasil em que os estados estão abaixo do Trópico de Capricórnio, as estações do ano variam nitidamente, sendo que os invernos são mais rigorosos, são mais frios e os verões são mais amenos. A região sul tem uma economia diversificada, os 3 estados sulistas possuem economias bem diversificadas. O Paraná, por exemplo, é conhecido pela produção agrícola e industrial. O Rio Grande do Sul se destaca na agropecuária, vinicultura e indústria. Já Santa Catarina é famoso pela indústria têxtil, metalurgia e turismo. A região possui paisagens deslumbrantes, como as serras, praias, cânions e vales. A Serra Gaúcha, em Santa Catarina, é famosa pelas vinícolas e pela arquitetura inspirada na Europa. O sul do Brasil também é rico em culturas e tradições. Festas típicas como a Oktoberfest em Blumenau, em Santa Catarina, e o Festival de Inverno em Gramado, Rio Grande do Sul, atraem visitantes de todo o país. Em resumo, a região sul é uma parte encantadora do Brasil, com uma rica herança cultural e belezas naturais que a tornam única. Rapidamente, quais os principais aspectos naturais que diferenciam a região sul das demais regiões do Brasil? Bom, o relevo da região sul é variado e influenciado pelo Planalto Meridional. Esse planalto, formado por derrames basálticos e sedimentos intercalados, possui as maiores altitudes da região. Além disso, existem nessa região planícies costeiras e os pampas, também conhecidos como planície gaúcha. A região sul possui um clima subtropical, sendo a mais fria do Brasil. Suas principais formações vegetais incluem a Mata Atlântica, a Mata das Araucárias e as matas ciliares. A região é rica em rios, como o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio Iguaçu. A presença de imigrantes europeus, principalmente alemães, italianos e poloneses, influenciou a cultura e a economia da região sul. Destacam-se atividades como a agricultura, o cultivo de soja, trigo, milho, além da pecuária. A indústria também é relevante, especialmente nos estados do Paraná e Santa Catarina. Em resumo, o relevo diversificado, o clima frio, a colonização europeia, a economia voltada para a agricultura e indústria são alguns dos aspectos que tornam a região sul fortemente importante dentro do contexto brasileiro. A agricultura. Bom, no século XIX, a chegada de europeus não-ibéricos proporcionou a produção de policulturas, propriedades distribuídas em minifúndios, predomínio da mão de obra familiar e a agricultura era destinada ao abastecimento interno. No século XX, com a modernização agrícola, o que aconteceu? De policultura passou para a produção de monocultura, de propriedade distribuída em minifúndio passou a ser distribuída em latifúndio, uso de insumo e maquinário, melhoria da infraestrutura, avanço da mecanização, forte crescimento para a exportação, expansão do agronegócio.
Quais as consequências de tudo isso? Êxodo rural, fronteira agrícola para centro-oeste e norte e Matopiba, lembrando que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Principais lavouras, soja, que a região sul é o segundo maior produtor do país, representa 30% da produção nacional, e essa produção de soja na região sul apresenta uma forte modernização com o agronegócio. O milho, principalmente no Paraná, e o arroz, principalmente no Rio Grande do Sul, e também tem o cultivo da uva, também presente no Rio Grande do Sul. O milho, no Paraná, cultivado no leste e no centro do estado e ao sul do Vale do Ivaí. Tem uma grande exportação utilizando o porto de Paranaguá, no Paraná. E a produção de arroz, né? No Rio Grande do Sul, e a produção de uva também no Rio Grande do Sul. Bom, de arroz, um destaque para o Vale do Jacuí, uma irrigação de excelente qualidade, lembrando que quando você tem uma irrigação de excelente qualidade, significa que você não depende necessariamente do clima, você controla a irrigação, né? Então, uma região lagunar em toda a extensão litorânea. E agora a uva, também presente no Rio Grande do Sul, produção destinada à vitivinicultura. Principais regiões produtoras: Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, Farroupilha, Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha. Essa produção de uva é realizada em pequenas propriedades, né, em minifúndios, realizada com baixa mecanização na Serra Gaúcha. Por quê? Por conta da topografia acidentada e a mão de obra familiar, principalmente familiar. Pecuária. Na região sul do Brasil, a pecuária é desenvolvida de forma extensiva e intensiva, com técnicas modernas, ocupando um importante papel para a economia da região. Na pecuária de bovinos e ovinos, desenvolve-se uma pecuária extensiva, criando-se, além de bovinos, também ovinos. Em 2017, a região sul reunia cerca de 12% dos bovinos do Brasil. A pecuária intensiva também é bastante desenvolvida na região sul, que detém o primeiro lugar no ranking da produção brasileira de leite. Na pecuária, utiliza-se orientação técnica, seleção genética dos alimentos, inseminação artificial, uso de medicamentos, rações especiais para ganho de peso e ordenha mecânica para dinamizar o trabalho e melhorar a qualidade. Já na agricultura, como a gente viu, são utilizadas novas técnicas de plantio e manejo, como a correção do solo, a rotação de culturas, plantios diretos, manejo do solo, além do emprego de tecnologias como tratores, plantadeiras, colheitadeiras e insumos agrícolas, inseticidas, herbicidas e fertilizantes. Bom, a pecuária de suínos apresenta elevada exportação, expansão da agroindústria, melhoria significativa da qualidade. Santa Catarina é o maior produtor nacional de suínos, maior criação no oeste catarinense, destaque para os municípios de Concórdia, Videira, Ceará e Braço do Norte. E agora de bovinos, menor rebanho regional do país, sistemas de criação. Na campanha gaúcha, a produção é tradicionalmente extensiva, com o avanço da semi-intensiva de corte, coxilhas, pastos naturais em colinas amplas e suaves, utilização do sistema intensivo para abastecer a indústria de laticínios. No centro-oeste do Paraná, tem uma pecuária extensiva. Isso, tá certo. Então, no centro-oeste do Paraná, tem uma pecuária extensiva com avanço da semi-intensiva, que é a de corte. Apresenta bons pastos naturais, destaque para os municípios de Ortigueira, Umuarama, Guaraniçu, Alto Paraíso e Paranavaí. Extrativismo. Temos o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Principalmente carvão mineral. Carvão mineral, baixa qualidade. Por quê? Porque tem um baixo teor carbonífero.
uma dificuldade de transporte para as áreas consumidoras. Santa Catarina representa 70% da produção brasileira nos vales dos rios Tubarão, Uruçanga e Araranguá. No Rio Grande do Sul, tem exploração do carvão mineral no Vale do Rio Jacuí e consumido no próprio estado nos setores ferroviários e eletricidade, termoelétricas. Outros minerais, cobre, zinco, chumbo e xisto pirobetuminoso. Extrativismo vegetal. Na mata de araucária. O que extrai na mata de araucária? Madeira. Madeira para quê? Para construção civil e indústria moveleira. A celulose é usada também para a indústria papeleira. Essa extração, né, na mata de araucária provoca elevado nível de desmatamento. Como que é a indústria? Bom, na região sul estão inseridos diferentes tipos de indústria, no entanto, as atividades que mais predominam é a produção têxtil e alimentícia. Essas utilizam como matéria-prima a produção agropecuária desenvolvida na região. As indústrias estão instaladas em locais estratégicos, perto das fontes de matéria-prima. Nas áreas de produção pecuária estão os parques produtivos no segmento de frigoríficos, curtumes, laticínios. Já em áreas de produção agrícolas, se encontram instaladas fábricas de óleos vegetais, produção de trigo, produção de sucos e as vinícolas. Essa junção entre a produção agrícola, pecuária e industrial é denominada de agroindústria. As indústrias da região sul estão regularmente distribuídas ao longo do território. Elas são encontradas em pequenos centros urbanos e médios. No entanto, naturalmente, as áreas que concentram a maior parcela das indústrias estão nas regiões metropolitanas de Porto Alegre, Curitiba e nordeste de Santa Catarina, na qual se encontra Joinville, Blumenau, Brusque, além dos parques industriais nas cidades de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, no Paraná. Já no Rio Grande do Sul, as principais cidades são Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas. Um dos importantes fatores para o desenvolvimento industrial na região sul é o potencial energético, devido às indústrias hidrelétricas instaladas na região. O relevo de Planalto facilitou a construção das mesmas. Dessa forma, a abundância da energia elétrica facilita o abastecimento do setor produtivo e industrial. Até os anos 70, as atividades econômicas desenvolvidas na região sul estavam vinculadas à produção primária, especialmente em produtos da agricultura e pecuária. Doravante, nessa etapa, a região ingressou em um intenso processo de industrialização em diferentes segmentos. Logo, se tornou o segundo polo industrial do país. Mais tarde, ali no fim dos anos 80 e início dos anos 90, não houve um crescimento expressivo. Desse modo, o Parque Industrial do Nordeste quase que o superou. Porém, o crescimento do setor industrial ocorreu recentemente com a migração de investimentos no setor, que proporcionou a instalação de empresas nacionais e estrangeiras que produzem automóveis, peças, suprimentos de informática, eletrodomésticos e bebidas. Os incentivos para a instalação de diversas empresas na região sul estão diretamente ligados aos benefícios fiscais oferecidos pelos estados inseridos no contexto todo o conjunto de infraestrutura que facilita a circulação de mercadorias, capitais e pessoas, além de proximidade com os parceiros comerciais do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em todos esses aspectos, o Sul se encontra em uma condição privilegiada em relação ao restante do Brasil. A região estabelece uma homogeneidade do setor industrial e isso favorece o crescimento igualitário dentro do território. Os polos tecnológicos são espaços que reúnem especialistas, pesquisadores e empresas com o objetivo de promover a inovação por meio do uso da tecnologia. No Brasil, temos diversos polos tecnológicos distribuídos pelo país. Na região sul, especificamente, encontramos vários deles. Tem o Porto Digital, que fica em Recife, Pernambuco, o Tecnopuc, que é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tem a capital da inovação em Florianópolis, Santa Catarina, porque Florianópolis é conhecida como a capital da inovação na região sul. O município abriga diversos polos tecnológicos e startups, promovendo o desenvolvimento de soluções inovadoras em áreas como tecnologia, biotecnologia e meio ambiente. Esse Tecnopuc
PUC, que eu citei anteriormente, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é um dos principais parques tecnológicos. Oh, meu Deus! É um dos principais parques tecnológicos de Minas Gerais, com mais de 200 startups, além de incubadoras e espaços de coworking. Ela se destaca pelo programa CID, que já capacitou 112 startups em 3 anos. O parque tecnológico se concentra em áreas como tecnologia da informação, engenharia e inovação. Além desses, existem outros polos tecnológicos na região sul, cada um com suas características e focos específicos. Esses espaços desempenham um papel fundamental no crescimento da economia e na promoção da inovação no Brasil. Os polos tecnológicos abrigam polos de TI, tecnologia da informação, que aliam ciência e tecnologia e pesquisa e desenvolvimento. Inovação são os de máquinas e equipamentos, profissionais de nível superior atuando em pesquisa e desenvolvimento. O turismo. A região sul possui uma variedade de lindas paisagens naturais. Além disso, sua composição arquitetônica, herdada dos imigrantes lá estabelecidos, cria cria uma verdadeira atração turística, porque foge da realidade dos outros estados e regiões. Outros atrativos são as tradicionais festas nas colônias europeias, como danças, culinária e todas as formas de manifestações culturais preservadas pelos imigrantes europeus. No entanto, a natureza é o que mais encanta. Nesse sentido, o Sul tem muito a oferecer. Quais são os principais polos turísticos? Parque Nacional do Iguaçu, onde está localizado as Cataratas do Iguaçu, que é um patrimônio da humanidade considerado pela Unesco. Também Balneário Camboriú, Parque Nacional de Aparados da Serra, Ruínas Jesuítico-Guaranis. O Sul é uma das regiões mais bem servidas no setor de transportes, dispondo de condições naturais e financeiras que facilitam a implantação de uma boa malha rodoviária e ferroviária. No Sul tem rodovia? Tem. No Sul tem hidrovia? Tem. No Sul tem ferrovia? Tem. Rodovia são vias extensas, servindo uma área ampla do sul do Brasil. Eixo de ligação com os países do Mercosul, Paraguai, Argentina e Uruguai. Hidrovia. O que desfavorece a hidrovia nessa região? A vasta área planáltica. E aí precisa de obras para intervir. E o que favorece a hidrovia na região? Circulação de suas riquezas e escoamento agropecuário. Principais portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Itajaí, Rio Grande e Porto Alegre. Importante, grandes terminais para containers e modernização portuária. E ferrovia, privatização, concessão a Rumo Logística Ferropar, que é a Ferrovia do Paraná, reestatizada pelo governo do Paraná, e a FTC, que é a Ferrovia Tereza Cristina. Extensão da malha ferroviária do país de 6.946 quilômetros. Bom, o fato da população ser bem distribuída sem grandes vazios populacionais permite que sua rede de transporte seja mais eficiente e lucrativa. Embora quase todas as principais atividades da região sejam servidas por linhas da rede ferroviária federal, o transporte ferroviário é o mais desenvolvido. Então, o transporte rodoviário é o mais desenvolvido. Duas rodovias federais são as principais vias de transporte de cargas e passageiros. Tem a rodovia BR-101, que liga Porto Alegre a Curitiba pelo litoral, passando por Florianópolis, e a rodovia BR-116, que liga Porto Alegre a Curitiba pelo interior, passando por Lages, em Santa Catarina. De Curitiba a São Paulo, as rodovias se fundem na rodovia Regis Bittencourt, conhecida como a rodovia da morte, devido ao elevado número de acidentes que nela ocorrem. Como nas demais regiões do Brasil, o setor de transportes ferroviários e rodoviários necessita de investimentos que permitam a manutenção das vias já existentes e a abertura de novas outras.
Atrás apenas do sudeste de Brasília, a região sul possui os mais movimentados e modernos aeroportos do Brasil. Possui ainda vários portos marítimos em atividades. O Porto de Paranaguá, que eu citei, que é o principal terminal graneleiro do país e exporta principalmente café e soja. Os portos de Imbituba e Laguna, em Santa Catarina, exportadores de carvão mineral. Os portos de São Francisco do Sul, Itajaí e Itapoá, o primeiro porto privado do Brasil, também em Santa Catarina, sendo exportadores de madeira. E os portos de Rio Grande e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelos quais passam mercadorias diversificadas.